Oi, gente, então, eu sou a Júlia, tô no 3º ano do ensino médio e hoje eu vou dar uma aula de filosofia pra vocês. E eu vou falar sobre o Aquile Mbembe, que é um autor camaronês e radicado na África do Sul, que nasceu em 1957 e tá vivo até hoje. Ele ficou famoso principalmente pelo pensamento decolonial dele. O que é um pensamento decolonial, Júlia? Ele afirma que a gente vê a história sobre a ótica dos vencedores. Ou seja, os fatos históricos eles são interpretados a partir da cultura, religião, hábitos e uma série de outros fatores dos povos que perpetuaram sua soberania. E ele propõe que a gente faça uma releitura das relações políticas e sociais do Sul global. O que é o Sul global? O Sul global são as antigas áreas coloniais, ou seja, são os antigos povos que não tiveram esse papel de soberania, ou seja, não perpetuaram a sua visão sobre a história. Mas como é que a gente vai fazer essa releitura se a gente não estava lá? Essa releitura ela vai ser feita a partir de um reflexo da racionalidade. Então a gente vai racionalizar os fatos e o passado que está interpretado para tentar achar uma outra interpretação, achar uma releitura, né? A partir desse pensamento decolonial, ele cunha o termo necropolítica. O que é a necropolítica? É uma análise política da realidade que faz com que a gente conclua que o Estado ele tem uma política de terror nacional, uma política de morte. Ou seja, a soberania do Estado é mantida porque ele tem poder sobre quem vive e quem morre. E o Estado, ele só se mantém porque ele tem essa soberania. Mas como assim o Estado ele tem controle de quem vive e quem morre? O Estado, ele se utiliza desse terror nacional, ou seja, ele se utiliza de medidas que causem terror na população, para que a população cada vez mais busque segurança. E ao buscar segurança, cada vez mais a população fornece soberania para o Estado. E com isso ele consegue controlar quem vive e quem morre. E aí a soberania dele é perpetuada. Tem até uma charge, não sei se vocês conhecem, mas eu vou tentar deixar aqui, que é uma charge falando sobre a Revolução Francesa, sobre a fase dos jacobinos, quando os jacobinos estavam no poder, que as pessoas tinham muito medo. E aí, a liberdade... São dois animais. Eu acho que é um dinossauro e algum outro animal. E aí, um representa a liberdade e outro representa a segurança. E aí as pessoas vão clamando por segurança e a segurança vai aumentando e nisso a segurança acaba comendo a liberdade. O que essa charge significa? Que quanto mais segurança o Estado... Uma segurança, o Aquile Mbembe fala que é uma segurança entre aspas, porque, eu já vou falar isso daqui a pouco, mas ele estabelece que essa segurança é só para algumas pessoas e o ato de matar é também só para algumas pessoas. São pessoas que são estigmatizadas para poder entrar em determinados conceitos de quem vai morrer, de quem não vai, e etc. De quem vai ficar seguro. É uma segurança que tem endereço, é uma morte que tem endereço. Então, o Aquile Mbembe, ele vai falar que a partir dessa política de terror nacional, o Estado, ele cria uma política da morte, ou seja, determina quem vive e quem morre, e a soberania dele se mantém graças a esse instrumento de morte. O Estado, ele vira um instrumento para determinar quem vai viver e quem vai morrer, né? Para ele, o ser soberano é ter esse controle sobre a vida e sobre a morte. Então, quando o Aquile Mbembe, se cair no Enem, algum texto do Aquile Mbembe e esse texto mencionar soberania, tem que ter na cabeça que essa soberania está ligado ao poder de matar de matar alguém ou deixar essa pessoa viver. Outra coisa também que é legal da gente falar é que como a necropolítica ela tá muito ligada
ao conceito de governos atuais e de medidas dos governos atuais, tanto no exterior como aqui no Brasil, é um termo é um termo coringa, assim, para você usar na sua redação quando você está falando sobre políticas públicas do governo e você quer criticar alguma coisa, você pode usar esse termo. Inclusive, eu recomendo que vocês pesquisem ele no Google para poder relacionar com governos mais específicos ou não. Para ele, a necropolítica, ela é um estágio depois do imperialismo. Ou seja, antigamente, a gente tinha o colonialismo. Do colonialismo, passou-se a ter o imperialismo. E disso, passou a ter a necropolítica para ele. Ou seja, a necropolítica ela é um estágio diferente do imperialismo. E ela tem uma consequência direta ela tem uma causa direta com o racismo. Então, a necropolítica surgiu porque existe o racismo. Fala que, graças à escravidão, o sistema econômico de plantation foi sustentado durante anos e, por si só, configurou o estado de exceção. Ou seja, o racismo configurou o estado de exceção. O que é esse estado de exceção? É um estado onde o escravo vira uma mercadoria. O que é isso? O escravo, ele perdeu o seu título de ser humano e passou a assim, ser uma mercadoria, uma ferramenta do capitalismo, uma ferramenta para manter um sistema econômico do capitalismo. Com isso, ele vai falar que quando o escravo se torna uma mercadoria capitalista, acaba a escravidão, quando acaba a escravidão, acaba o colonialismo, acaba o imperialismo, essa ferramenta que é o escravo, tecnicamente seria perdida, ou seja, o capitalismo não teria mais posse sobre essa ferramenta. Com isso, criou-se, as medidas da necropolítica, que nada mais do que uma desculpa para o capitalismo ser racista, para o capitalismo utilizar-se do racismo para perpetuar o seu poder. Inclusive tem um documentário na Netflix, a 13ª Emenda, que é muito legal, se vocês quiserem ver, também serve para fazer um monte de intertextualidade na sua redação do Enem, que fala justamente sobre essa política da necropolítica, essa política da necropolítica, que ele vai abordar que quando acabou a escravidão nos Estados Unidos, tinha a 13ª Emenda, que não poderia mais ter escravidão, a não ser que fosse com prisioneiros. Ou seja, os prisioneiros, eles teriam que trabalhar, eles poderiam trabalhar nas prisões, de graça, sem receber salário nenhum, e com são condições análogas à escravidão, Inclusive, o Martin Luther King, quando ele foi preso, no filme dele mostra isso, que ele teve que trabalhar, que eram condições exaustivas. E também tem o livro da Angela Davis, que é uma outra filósofa, que estarão as prisões obsoletas, que ela também fala sobre isso, fala sobre as condições da prisão lá nos Estados Unidos e fala que lá as pessoas são presas para poder fazer esse trabalho análogo à escravidão. Então, quando acabou a escravidão, na década de 60, eles tinham condições como o negro ele poderia ser preso por vadiagem, badernagem, por coisas que não fazem sentido. Ou seja, se você fosse negro nos Estados Unidos, você poderia ser preso porque você está parado, esperando, sei lá, não sei, seu amigo, entendeu? E aí você tá esperando o seu amigo, e aí você tá parado, e aí consideram isso vadiagem, e você tá preso pra poder perpetuar, pra você poder ser uma mercadoria, pro capitalismo não perder essa mercadoria, Então, você consegue, o negro, ele era preso por nada pra poder justificar isso. Aqui no Brasil, é parecido esse esquema da cadeia, das pessoas trabalharem de graça na cadeia. Só que aqui no Brasil é um pouco diferente, porque a nossa escravidão acabou de uma maneira diferente da escravidão deles,
até em termos históricos de ano, da maneira como terminou a escravidão também. Mas assim, nenhum dos grupos foi reinserido na sociedade, mas lá o Civil Rights Movement, que foi os negros buscando uma série de direitos que aqui no Brasil não teve, porque aqui no Brasil os negros meio que sempre tiveram esses direitos. Ou seja, aqui no Brasil o racismo ele é mais velado. Então é um racismo que na lei, porque assim, nos Estados Unidos a 13ª emenda, ela não era uma lei racista, né? Porque todos poderiam ser presos, mas tinham as leis de Jim Crow, que foram leis que eram para segregar os negros. Então eram leis racistas. Criminalizaram os negros por uma série de coisas que no fundo era só uma criminalização do corpo negro. E aí, aqui no Brasil não tinha isso. Aqui no Brasil o racismo é mais velado. Então assim, não tem leis especificamente racistas, mas tem, né? Medidas, ideais racistas, né? E o Akin Mbab, ele vai fazer essa análise da necropolítica numa série de países, né? Porque o que ele fala? Esses negros de todos os países, assim, eles são ex-escravos, né? Então, nesses países onde tinha escravidão, tem a necropolítica. Uma coisa que é importante ressaltar, ele não faz uma análise da necropolítica como uma medida política interminável. Ele não faz uma análise do que vem depois também, mas ele não faz uma análise de como se a necropolítica fosse acontecer em todas as instâncias para sempre, entendeu? Ele faz uma análise que é temporal mesmo. A análise da necropolítica dele não é temporal, ela é temporal, ela tem um dia, tem uma hora, tem uma data bem específica. O lugar, ela não tem muito bem um lugar, mas, sabe, ela é bem específica. Lá na colônia, era a guerra de todos contra todos, onde alguns tinham justificativa para sua morte. Ou seja, na colônia, era uma guerra de todos contra todos, para poder assumir, né, quem seria o povo soberano. E aí, a partir desse momento que assumiu o povo soberano, se justifica a morte dos outros povos. Então, a necropolítica, ela mata uma série de coisas, na visão do Achille, além do corpo. O que é isso, Júlia? Então, a necropolítica, quando a gente fala de necropolítica, vocês podem ter pensado até aqui que eu tava falando de matar mesmo, do negro ser morto, né? Não estava falando disso, entendeu? Quando eu tava falando de necropolítica, vocês podem ter pensado que é uma morte só do corpo. O que é isso, Júlia? Que é uma morte só da pessoa, tipo, da pessoa. A pessoa morreu, aquele corpo não tem mais vida, não. Às vezes o corpo tá funcionando, tá tudo bem, a pessoa tá, tipo, saudável, mas já aconteceu a política de morte naquele corpo. O que é isso? A necropolítica, ele fala que pode acontecer numa série de instâncias. Então, ela pode matar a cultura, ela pode matar a religião, ela pode matar uma ideologia, ela pode matar os hábitos, ela pode matar uma série de outros aspectos que vão fazer com que o negro se torne um morto-vivo. O que é isso? Não é alguém sem personalidade, mas é alguém sem história, alguém sem raízes. Perdeu a herança do seu povo. Alguém que perdeu a herança do seu povo, alguém que perdeu a perspectiva de vida, porque faz com que os negros também percam a perspectiva, que a perspectiva passe a ser preso, entendeu? Porque como essa perspectiva de passar a ser preso? Ou seja, é uma perspectiva de que o Estado está contra você, de que o seu corpo, ele diminui a segurança do Estado. Então, acaba se perdendo uma perspectiva, porque o Estado, ele quer que você morra. O Estado quer te assassinar na necropolítica, né? Então, o negro, ele acaba perdendo essa perspectiva e, com isso, ele se torna um morto-vivo e volta a ser um instrumento do capitalismo como ele era antes lá no colonialismo,
lá no imperialismo. Só que agora de uma maneira diferente. Tecnicamente ele tem essa liberdade, ele possui a liberdade, mas a segurança de outras pessoas, né, fizeram com que, o pedido de segurança de outras pessoas, fizeram com que ele perdesse a liberdade. Então, assim, por mais que ele tenha liberdade no papel, ele não tem perspectivas, ele não tem uma religião, ele não tem hábitos, não tem uma cultura. O Estado já matou todas essas outras coisas, entendeu? Então, acaba matando também a liberdade e voltando ele para esse posto de um corpo que não é mais um corpo, é uma mercadoria mesmo, e que tem o papel de ser uma mão de obra barata, de suprir as necessidades de lucro, de atender às exigências momentâneas do capitalismo. Então, conforme o capitalismo precisa desse corpo, ele vai utilizar, porque esse corpo se tornou um instrumento, né? E com isso, com essa ideia de instrumento, de mercadoria, a necropolítica, ela justifica o racismo e torna o negro inferior, porque ao dar essa inferioridade para esse corpo, ela também acaba com a revolta, né? Até dos outros povos. E, tipo, ela acaba com a revolta dos outros povos que passam a acreditar que aquele povo explorado pode ser explorado porque ele é inferior, e diminui, não acaba, né? Não erradica a revolta do próprio povo que está sendo utilizado, porque ele também, querendo ou não, segundo Achille, ele também internaliza um pouco, né? Não é totalmente, não é uma coisa totalmente alienada, mas ele internaliza esse ideal de que ele é menor perante a sociedade, perante os outros povos. Então, ele internaliza essa ideia de inferioridade. Ele já não tem perspectivas, e é uma coisa que quando ele internaliza, a necropolítica consegue cada vez mais manipular e cada vez mais se fortalecer e manter o seu poder sobre todos esses povos, sobre todo esse controle, né? E sobre toda essa exploração dos outros corpos, e manter o capitalismo, e manter as estruturas políticas e econômicas. Se fala muito daquilo hoje em dia nos países do sul global, né? Mas a gente tem, no Brasil principalmente, a necropolítica é muito falada, até pelos políticos brasileiros atuais. Mas a gente tem que ter em mente que ele não tem, quando ele cunha o termo necropolítica, quando ele escreve tudo isso, ele não fala de uma temporalidade da necropolítica. Então ele não fala como se a necropolítica nunca fosse acabar e fosse ser interminável e fosse acontecer para sempre, mas ele fala como se ela fosse uma ferramenta para manter a exploração atual, para manter essa inferioridade, para poder manter uma espécie de trabalho análogo à escravidão, para poder manter o lucro que tinha no imperialismo e uma série de outras coisas. Ele não propõe nada, então ele não propõe, tipo, uma revolução contra o Estado para acabar com a necropolítica, ele não propõe nada disso. E, por último, eu vou terminar com uma frase que resume a necropolítica e que é uma frase muito boa para se resumir a necropolítica, e é uma frase que, assim, você pode botar no Enem, se você for falar de necropolítica, para poder pagar aquela conta de bagagem cultural do seu Enem. E é uma frase que também, se você assisti essa aula toda, não lembrei nada, lembra dessa frase que se você cair alguma questão de necropolítica no Enem ou em qualquer outro vestibular, a necropolítica, eu falei muito sobre usar ela na intertextualidade do Enem, mas assim, ela é boa para você usar em qualquer tipo de banca de redação. Ela é realmente um termo coringa que, se você estiver falando de política pública do Estado, de qualquer Estado, você pode, de qualquer Estado que tenha tido escravidão, de qualquer Estado que historicamente tenha
escravizado os povos negros e tenha tentado perpetuar essa ideologia, você pode usar a necropolítica. Ela pode se encaixar ali para você usar ela como uma bagagem cultural, né? Na necropolítica, nem todos os corpos são matáveis, mas a justificativa racial se torna uma ideologia para matá-los. O que é isso? Quer dizer que na necropolítica, né, nem todos os corpos... A política da morte, da necropolítica, é só para alguns corpos. Mas esse para alguns corpos, quem justifica quem são esses corpos é a ideologia racial, que vai determinar quem vai morrer ou não. Gente, é isso, tá? Espero que vocês tenham entendido tudo. Qualquer dúvida, pode me perguntar, que eu tô disposta a responder. E um beijo!